Se inscreva no canal, é fácil, rápido e nos ajuda a produzir novos conteúdos. João sempre foi um homem que valorizava a estabilidade. Ele gostava de acordar com a mesma rotina, preparando o café coado da mesma forma, caminhando para o trabalho pelas ruas arborizadas de São Paulo, ouvindo a mesma playlist de MPB. Ele acreditava que isso demonstrava maturidade, uma vida bem estruturada. Mariana, por outro lado, era o oposto. Ela tinha um espírito inquieto, sorria com os olhos, queria experimentar tudo, de um novo sabor de açaí na tigela a pular de parapente nas férias em Florianópolis, e foi exatamente esse contraste entre eles que fez tudo funcionar. Eles se conheceram no meio. Ele trouxe solidez, ela trouxe leveza. Durante anos, pareceu funcionar. Naquela manhã de quinta-feira, enquanto tomavam café na cozinha de azulejos coloridos, Mariana mencionou uma viagem, um resort em Porto de Galinhas, com festas temáticas, passeios de jangada, massagens, caipirinhas e forró ao vivo todas as noites. Sua excitação era quase infantil. Ela descreveu as suítes, as piscinas de borda infinita e os jantares com pratos típicos como se estivesse contando um sonho que mal podia esperar para viver. João sorriu educadamente. Ele não gostou da ideia. Nunca gostou desse tipo de lugar. Nem das multidões, nem de estar cercado por estranhos fingindo felicidade com drinks coloridos na mão. Ela notou sua falta de entusiasmo e o encarou com aquele olhar que ele conhecia tão bem. Disse que entendia se ele não quisesse ir, mas que precisava de algo para sacudir a rotina. Sua voz carregava uma mistura de firmeza e doçura. Era pedido, mas também um aviso. João respirou fundo, tomou um gole do café agora frio e perguntou se ela gostaria de ir com outra pessoa. Mariana não hesitou. Disse que poderia ir com Clara, sua melhor amiga desde a faculdade. Clara era divertida, sempre pronta para uma aventura, e elas não viajavam juntas há anos. João concordou, não porque queria, mas porque acreditava que amar alguém também significava dar espaço. Nos dias que antecederam a viagem, Mariana parecia mais leve, animada com os preparativos, comprou roupas novas, experimentou biquínis, passou horas assistindo vídeos sobre o resort. Ria sozinha vendo clipes de aulas de forró à beira da piscina. Fazia listas no celular e falava com Clara todos os dias. João observava tudo com aquele olhar tranquilo de quem tenta esconder. Ela não parecia estar fugindo dele, mas algo em sua energia havia mudado. Era como se ela já tivesse partido antes mesmo de sair. Quando Mariana embarcou no avião, mandou uma mensagem dizendo que o amava e prometeu enviar fotos. Com um emoji de coração. Embora não estivesse certo de como realmente se sentia, nos primeiros dias, ela enviou mensagens curtas cheias do emojis, com fotos de praias e pratos de peixe assado, mas logo suas respostas ficaram mais espaçadas. Algumas sem resposta. Uma noite, ele enviou uma mensagem de voz falando sobre seu dia, o trabalho, perguntando como ela estava. Horas depois, ela respondeu apenas: "Tô de boa, amor. Te ligo depois." Mas a ligação nunca veio. João adormeceu com o celular na mão. No terceiro dia ela sumiu por quase 20 horas. Ela só reapareceu no fim da tarde, dizendo que o sinal no resort era instável. Ele queria acreditar nela. Queria pensar que era realmente o motivo. Mas naquele momento, sentiu algo apertar no peito de uma forma diferente. Começou a revisitar memórias recentes, conversas, as reações dela. Revia. Um riso que parecia forçado. Um entusiasmo que só surgia em certos momentos. Um tipo de silêncio que não existia antes. Pela primeira vez em muito tempo, João se sentiu sozinho em seu próprio casamento, questionando se estava sendo paranoico ou se algo realmente havia mudado. Quando ela voltou, a primeira coisa que ele notou foi o cheiro. Um perfume que ele nunca sentira nela antes. Forte, marcante, como se tivesse acabado de ser aplicado. Mariana estava sorrindo, mas apressada. Contou histórias da viagem como se estivesse em um programa de TV. Riu alto, exagerou nas descrições, e ele apenas ouviu, quieto. Por fora, um marido presente. Por dentro, um homem tentando montar um quebra-cabeça que talvez já estivesse quebrado antes mesmo da viagem. Durante aquela primeira semana após a volta de Mariana, João tentou manter sua rotina. Acordava no mesmo horário, fazia café, abria as janelas da sala, tocava a mesma playlist enquanto arrumava a mochila para o trabalho. Mas, por mais que tentasse fingir que tudo estava normal, havia algo diferente na forma como ele agora notava os detalhes. Antes, ele passava pelos dias com certa facilidade. Agora, cada pequena coisa que Mariana fazia chamava sua atenção. O jeito como ela evitava ficar muito tempo na mesma sala. Como segurava o celular com mais força, sempre com a tela virada para baixo, como se escondesse algo. Havia um novo esforço sutil da parte dela para parecer espontânea. E, isso dizia,
mais do que qualquer explicação poderia. Num sábado de manhã, enquanto ela tomava banho, João decidiu guardar as roupas da mala que ela ainda não havia desfeito. Parecia algo simples, quase automático. Ele só queria liberar espaço no armário. Mas ao abrir o compartimento principal, viu um conjunto de lingerie que nunca tinha visto antes. Tecidos delicados, marcas caras, cores ousadas. Mariana ligou para esse tipo de lingerie. Não era o estilo dela, nem combinava com as preferências que eles construíram ao longo do tempo. Era novo, escolhido com um propósito. Ela usou aquilo pensando em alguém. E esse alguém não era ele. João fechou a mala suavemente, as mãos tremendo. Não disse uma palavra. Voltou para a cozinha, lavou a caneca e passou o resto do dia em silêncio. Naquela noite, disse que estava com dor de cabeça e foi para a cama cedo. Deitou de frente para a parede, fingindo dormir por horas enquanto ouvia Mariana no celular, andando de um lado para o outro como se estivesse inquieta. Quando ela finalmente se deitou, ele manteve os olhos fechados e sentiu aquele mesmo perfume que ela trouxe da viagem, um cheiro forte e elegante que agora o deixava inquieto. Dias depois, enquanto Mariana trabalhava no quarto, João se pegou navegando pela página do resort, no Instagram. Ele disse que ia pegar algo para comer e aproveitou para ficar na sala, sozinho, com o celular na mão. Abriu a página oficial do resort, rolou as fotos e postagens, e decidiu ver os vídeos salvos pelos hóspedes. Mas um chamou sua atenção. Mostrava uma festa na piscina, muito forró, risadas, caipirinhas, pessoas dançando ao redor da piscina. Ele parou em um trecho. Algo chamou sua atenção. Uma mulher de cabelo solto, usando um vestido que lembrava o que Mariana comprou antes da viagem, dançava perto de um homem de camisa aberta e óculos escuros. A imagem não era muito nítida, mas era suficiente. O jeito como ela se inclinava na dança, como pareciam em sintonia, a proximidade dos corpos. Era Mariana. E ela não estava com Clara. Clara apareceu segundos depois, ao fundo conversando com outras pessoas, alheia ao que acontecia entre Mariana e aquele homem. João pausou e deu play várias vezes. Tentou encontrar um ângulo que provasse que era outra pessoa, mas tudo confirmava. Era ela o jeito como movia os ombros, aquele meio sorriso, os braços em volta do pescoço, menos nada disso, combinava com uma simples viagem entre amigas. Era outra coisa. Doeu. Derrubou o chão sob ele, guardou o celular no bolso e subiu as escadas. Mariana estava lendo, ou fingindo. Ele parou na porta e a observou por alguns segundos. Ela olhou para ele e sorriu, como se tudo estivesse bem. Vá, saiu-se-cá. Quem era o homem no vídeo da piscina? Ela demorou a responder, parecendo confusa. Talvez surpresa por ele ter descoberto. Tentou minimizar. Disse que era só um animador do evento, mas o jeito como desviou os olhos dizia mais do que qualquer desculpa. Quando ele insistiu, ela hesitou. Mudou a história. Tentou forçar um riso. No fim, disse: "Não é o que parece." Essas palavras ecoaram como um tiro. Era exatamente o que parecia. Alguém se divertindo em segredo, vivendo outra história. Numa viagem longe das obrigações, a mulher que ele amava, agora tentava se safar com explicações frágeis. Por dentro, ele estava em ruínas, mas permaneceu calmo, quase frio, como se a dor tivesse dado lugar à clareza. A confiança havia se dissolvido. Ele perguntou novamente, com firmeza. Ela perdeu a compostura, chorou. Disse que o amava, que estava confusa, que a viagem a afetou de um jeito que ela não esperava. Tentou justificar dizendo que se sentia sozinha, ignorada nos últimos meses. Cada palavra era uma forma sutil de jogar a culpa nele, como se isso explicasse o que ela fez. João ouviu em silêncio. Por fora, imóvel. Por dentro, em turbulência. Ela ainda soluçava quando ele deu um passo para trás. Olhou para ela por mais um momento, um olhar vazio, como se tivesse entendido tudo o que precisava, e então virou as costas. Saiu do quarto, sem dizer uma palavra. Sem gritos, sem despedidas, sem promessas, apenas o som dos seus passos ecoando pelo corredor. Aquela noite, ele não dormiu. Ficou na sala olhando para o nada, tentando entender quando a história deles começou a desandar, e principalmente, tentando aceitar que não havia volta. A casa estava silenciosa desde a noite anterior. Nenhum dos dois dormiu bem depois do que aconteceu com o vídeo. A verdade estava lá, como um abismo que eles não podiam cruzar. Ele não conseguia tirar da cabeça a imagem dela dançando na piscina. Os sorrisos, a proximidade. Não precisava ouvir mais nada. Já sabia o suficiente. Na manhã seguinte, acordou antes do despertador. Ficou deitado, olhando para o teto, até tomar uma decisão. Levantou-se lentamente, foi até o armário e pegou a mala azul que ela sempre usava para viagens curtas. Não era raiva ou impulso.
Era uma conclusão. Começou a juntar as roupas dela, dobrando-as com cuidado. Guardou os sapatos, cosméticos, os novos perfumes, carregadores, tudo. Não se preocupou. Emma Skolhar. Deixar algo para trás. Tudo precisava ir. Era como se cada peça de roupa que ele guardava fosse um pedaço da história deles que precisava ser removido da casa e dele. Enquanto empurrava a mala para a sala, Mariana apareceu no topo da escada, descalça, os olhos inchados de uma noite sem dormir. Desço lentamente, olhando a cena com descrença. João não falou de imediato, apenas deixou a mala no meio da sala e apontou para a porta. Ela tentou se aproximar, mas ele deu um passo para o lado. Ela perguntou o que estava acontecendo. Ele disse que durante a noite, decidiu que ela não pertencia mais àquele lugar. Ela engoliu em seco, tentou manter a calma, mas a voz tremia. Disse que havia estragado tudo, mas que só aconteceu uma vez. Estava confusa. Ele também se afastara muitas vezes. Eles tinham uma história. Não podia acabar assim. Ele disse que acabou no momento em que ela escolheu fazer parte da história de outra pessoa. Ela chorou, tentou tocá-lo, mas El recuou. Novamente, ela implorou por outra chance. Disse que podiam consertar o que tinham construído. Ele respondeu que ela escolheu destruir o que construíram. E agora, ele estava apenas limpando os escombros. Ela ficou em silêncio. Olhou para a mala, depois para ele, e percebeu que não havia espaço para insistir. Com as mãos tremendo, agarrou a alca e saiu, chorando, em silêncio. João fechou a porta com firmeza atrás dela, como se colocasse um ponto final em uma frase. Aquele som de fechamento foi mais simbólico do que qualquer discussão. Nos dias seguintes, ela enviou mensagens, algumas cheias de arrependimento, outras mais calmas, como se esperasse que o tempo diminuísse o peso do que fizera. João não respondeu. Entrou em contato com um advogado e iniciou os trâmites do divórcio, organizando tudo para que fosse rápido, sem atrasos. A história deles durara o suficiente. Quando os papéis chegaram, ele assinou sem hesitação. 3 semanas depois, João voltava do trabalho em silêncio quando o celular tocou. Era Mariana. Pensou em ignorar, mas algo o fez atender. Do outro lado, ela respirava pesadamente, lutando para controlar as emoções. Disse que precisava contar algo. Ele ficou em silêncio. Ela anunciou que estava grávida. Ele sentiu o coração acelerar por um segundo. A mente em branco. Oh, Solange! Se estendeu entre eles. Então ela disse que descobrira naquela semana, no médico. João permaneceu calado. O carro seguia em movimento, mas a estrada não parecia mais a mesma. A história que ele pensara ter acabado, talvez tivesse recomeçado. 2 meses se passaram após aquela ligação. João seguiu com sua vida como se não tivesse ouvido nada. Continuou trabalhando, reorganizou sua rotina, evitava mencionar Mariana. Quando alguém a trazia à tona, mudava de assunto. Para os outros, parecia frio, insensível, quase cruel, mas ninguém sabia o que ele carregava por dentro. Ele apenas decidira não ser mais ferido por manipulações dela. Mariana, por outro lado, não parou. Ligava, mandava mensagens, permanecia presente em todos os seus círculos sociais. Falou com a mãe de João, o pai, os irmãos, os primos. Chorou para todos, dizendo que estava sozinha, abandonada, esperando um filho cujo pai lhe virara as costas. Sua história comoveu a todos. A mãe de João parou de atender suas ligações. O pai, sempre reservado, enviou uma mensagem curta dizendo que esperava mais empatia do filho. Seus irmãos mantiveram distância. Amigos de infância o olhavam diferente. Pior, ninguém perguntou sua versão da história. Até que, numa sexta-feira qualquer, Lucas, seu melhor amigo desde a faculdade, apareceu em sua casa sem avisar. Trouxe 2 cervejas e um olhar frustrado. Sentou no sofá e foi direto ao ponto. Disse que todos estavam falando que João era o vilão, mas sabia que isso não era quem ele era. João respirou fundo e, pela primeira vez em semanas, contou toda a história. O vídeo no resort, a dança com o estranho, a lingerie nova, a frieza nos olhos dela, as mentiras mal disfarçadas, a discussão, a mala, a separação e, por fim, a ligação sobre a gravidez. Lucas ouviu em silêncio. Quando João terminou, Lucas disse que conhecia João e que ele sabia o que precisava fazer. Um teste de DNA. Havia testes que podiam ser feitos durante a gravidez, caros, mas disponíveis. Se Mariana não tivesse nada a esconder, ela concordaria. João pensou nisso a noite toda. A ideia parecia dura, invasiva, mas era a única forma de se proteger de outro golpe. Na manhã seguinte, ligou para Mariana. Ela atendeu rápido, como se estivesse esperando. A conversa foi tensa. Ele disse que queria um teste de DNA, um pré-natal não invasivo. Ela ficou em silêncio, depois falou em tom ofendido.
Perguntou se ele estava dizendo que ela dormira com outra pessoa. Ele respondeu que precisava de clareza. Ela desrespeitara o casamento deles e ele tinha o direito de ter certeza. Ela chorou, disse que ele estava sendo cruel, que nunca esteve com outra pessoa, que o filho era dele e que estava cansada de provar o óbvio, mas, no fim, concordou. Marcaram o procedimento em uma clínica especializada. Ele foi com ela, frio e silencioso. Ela tentou puxar conversa, sorrir, relembrar velhas histórias no caminho. Ele permaneceu distante. O procedimento foi feito e, apesar da tensão, ambos ficaram em silêncio. 2 semanas depois, João recebeu uma ligação da clínica. Os resultados chegaram e estava claro que ele não era o pai. Ficou parado por alguns minutos, olhando os resultados. As palavras eram cruas, diretas, sem emoção, não compatível com paternidade. Confirmava o que seu coração já sabia. Ainda assim, doeu. Não pela surpresa, mas porque provava que todo o caos dos últimos meses poderia ter sido evitado se as pessoas tivessem acreditado nele desde o início. Dobrou o documento com cuidado, colocou-o em um envelope e foi até a casa dos pais. Quando chegou, todos estavam lá: a mãe, o pai, os 2 irmãos mais velhos. O clima estava pesado. Comentários curtos, olhares distantes. João não disse nada. Entrou na sala, foi até o centro e entregou o envelope. A mãe pareceu alarmada. O pai franziu a testa. Os irmãos trocaram olhares. Ele saiu sem dizer uma palavra, fechando a porta atrás de si com um silêncio tão final quanto a verdade naquele envelope. Horas depois, em casa, ouviu batidas na porta. Ao abrir, Mariana estava lá, parecendo derrotada, o rosto marcado por lágrimas, as mãos trêmulas. Tentou esconder a dor, mas estava frágil, desesperada. Pediu perdão, disse que sabia que errara, que o machucara, mas a criança precisava de um pai. Deu um passo à frente, os olhos suplicantes. João a encarou por alguns segundos, sério e calmo, respirando firme. Então, com a mesma compostura que manteve desde o início, apenas desejou boa sorte e fechou a porta. Nas semanas seguintes, as mensagens começaram a chegar. Primeiro dos irmãos, depois do pai. Todos queriam conversar, perguntando se podiam vê-lo. A mãe apareceu com uma torta, lágrimas nos olhos, dizendo que não conseguia mais dormir depois de saber a verdade. Um a um, eles se reaproximaram, cada um com o mesmo pedido silencioso nos olhos. Perdão. João os ouviu sem amargura, mas sem pressa. Não queria que tudo voltasse ao normal como antes. Só queria que as pessoas o vissem como ele realmente era. Um homem que queria respeito e honestidade. A vida encontrou uma nova ordem. As feridas não sumiram, mas começaram a cicatrizar. E nesse recomeço silencioso, ele encontrou algo que ninguém poderia tirar dele: paz. Se inscreva no canal, é fácil, rápido e nos ajuda a produzir novos conteúdos.